Olá, seja bem-vindo à nossa aula gratuita de toxicologia. Eu sou a professora Poliana Lira e vou conversar com você sobre a toxicologia mapeada. Bom, primeiramente eu vou me apresentar, acho muito importante que a gente se conheça, né? Antes de começar a falar sobre o conteúdo, eu sou a professora Poliana Lira, eu sou farmacêutica, bioquímica industrial. Eu atuei na indústria farmacêutica durante 5 anos, depois ingressei no serviço público e também na área acadêmica, tá? Então, fui responsável técnica de um laboratório de análises clínicas de média complexidade do programa de DST-AIDS do Ministério da Saúde e também professora, né, de cursos técnicos, cursos superiores, né, professora universitária, professora de pós-graduação e professora de preparatórios para concursos. Além disso, eu trabalho com cursos livres e cursos de capacitação, cursos de atualização profissional. E estarei trabalhando aí a toxicologia com você. Primeira coisa que você pode estar pensando é o seguinte: para que eu vou preocupar com toxicologia na minha vida? Né? Às vezes você é, sei lá, técnico em enfermagem, enfermeiro, é médico, é farmacêutico, químico, biólogo, biomédico. Para que eu vou preocupar com isso na minha vida? Eu vou te explicar, eu vou te dar vários motivos para isso. O primeiro motivo, né, o primeiro motivo é o seguinte: só saber por si só já compensa. Eu adoro falar isso. Porque não tem nada mais constrangedor, nada mais triste do que um profissional que não sabe se posicionar em relação a assuntos da sua própria área. Então, eu como farmacêutica, quando vem a pergunta para mim, se é contra ou a favor a aplicação terapêutica, né, dos canabinoides, dos derivados da maconha e tal, quando eu tenho uma opinião vaga, não é uma opinião técnica, né, isso, de certa forma, é cobrado para mim. Então, ao longo do tempo, eu fui estudando também, né, fui me aperfeiçoando, fiz minha pós-graduação. Minha pós-graduação é em análises clínicas, a gente tem uma boa carga horária ali de toxicologia, porque toxicologia, ela anda, né, junto com a farmacologia. Então, eu fiz uma pós-graduação em farmacologia, né, e além disso, hoje eu atuo como farmacêutica do Laboratório de Imunologia dos Transplantes da Fundação Hemocentro de Brasília, beleza? Então, essa sou eu. E aí, eu vou justificar a importância de conhecer toxicologia. Primeiro motivo, é um diferencial, tá? Ainda é um diferencial. Daqui a uns dias não vai ser mais não, vai ser uma obrigação conhecer toxicologia. Mas ainda é um diferencial, né? O profissional, ele fica muitas vezes voltado ali naquele centro da matriz, né? Voltado para o principal da formação dele e acaba esquecendo a importância de acompanhar a tendência, né, do mercado. A partir de 2019, a gente teve uma publicação de uma resolução da diretoria colegiada da Anvisa, né, a resolução, a RDC número 301 de 2019, que obriga a indústria farmacêutica a fazer uma avaliação toxicológica, tá? Então, a partir dessa avaliação toxicológica é que algumas questões estruturais na indústria farmacêutica vão ser definidas e outras tantas decisões, como gestão de qualidade, etc. Então, o que acontece? Essa simples publicação da norma já fez disparar no Brasil inteiro a procura por profissionais que saibam toxicologia, tá? Então, ter esse diferencial, ter esse conhecimento, vai abrir portas para você. Eu fiz uma pesquisa rápida hoje mais cedo, né, só para ter uma ideia, só em São Paulo eu encontrei mais de 600 vagas, né, da área de química, da área de farmácia, biologia principalmente e biomedicina, né, procurando profissionais, analistas de toxicologia. Então esse é um motivo. Um outro motivo, tá, por que é importante a gente estudar a toxicologia? Eu vou colocar aqui para você. Eu posso ser uma profissional de saúde, vou dar um exemplo aqui, posso ser médica, posso ser enfermeira e pensar, nunca vou precisar trabalhar com toxicologia na minha vida. Não. Aí é que a gente se engana. Lá no box de emergência, para enfermeiro, para médico que vai atuar com urgência e emergência, não passa um mês sem dar entrada em um paciente ou com tentativa de suicídio, ou que sofreu algum envenenamento criminoso mesmo, ou que teve algum acidente. De repente, criança toma um frasco de medicamento todo e tem uma intoxicação. Tem também é muito comum a questão do acidente com animal peçonhento, né? Picada de cobra, picada de escorpião, picada de aranha, né? São animais venenosos e que também vão levar ali os pacientes para a salinha lá de emergência e de urgência
E o profissional de saúde que pensou que nunca precisaria conhecer toxicologia vai se deparar com esse contexto aí e muitas vezes vai falar assim, meu Deus, por que eu não pensei em aprender esse tipo de conteúdo? Tem também a galera do concurso, né? A galera do concurso público tá aí buscando oportunidade, que às vezes estuda pra caramba, não passa, fica no quase, ou então fica longe, né, da aprovação. Para essa galera, estudar toxicologia vai também possibilitar muitas vagas, tá? Então, olha só, eu separei aqui para você alguns concursos públicos em que toxicologia é uma disciplina muito importante. Tá? Está contida ali no edital, na parte de conhecimentos específicos, e é super importante. Olha só, a gente tem os concursos militares, que são anuais, isso é maravilhoso, né? Porque não vai ter aquele fantasma. Ah, porque tá assumindo edital, não tem muito edital de concurso e tal. Concurso militar, faça chuva, faça sol, acontece. Tanto é que na pandemia aconteceu, né? O primeiro concurso que aconteceu de fato durante a pandemia, em 2020, foi o concurso militar. Então, o concurso militar, faça chuva, faça sol, acontece todo ano, então todo ano é uma oportunidade. Vou dar um exemplo para você. Exército. A gente tem enfermeiro no Exército, a gente tem farmacêutico no Exército, vários profissionais. Dentro do edital de farmácia, a gente tem lá a toxicologia como uma das disciplinas específicas, tá? Então, oportunidade anual de concurso público que vai dar mais chance para você, né? E justificar ainda o estudo da toxicologia. O que mais? Quais são os outros concursos? Esse aqui, né, que muitas vezes é a menina dos olhos do concurseiro, né, perícia criminal. A galera da farmácia, da biomedicina, da biologia, da química, engenharia química, é uma galera que, lá no edital de perícia criminal, normalmente, na parte específica, tem também toxicologia, tá? Nós temos concursos de perito criminal em todos os estados do Brasil e também o concurso de perito criminal da Polícia Federal. Para a imensa maioria deles, pelo menos na área de farmácia e biomedicina, vai ter lá o conteúdo de toxicologia. Então, é mais um motivo para que você estude esse conteúdo. PGDF é um concurso novo, né? Um concurso que aconteceu apenas uma vez, então é uma tendência. Aconteceu no Distrito Federal, mas é uma tendência que se contrate profissionais de saúde para elaborar parecer em relação a processos extrajudiciais, processos judiciais. Extrajudiciais não, né? Judiciais. Então, essa judicialização de medicamentos, de canabinoides, por exemplo, é que forçou aí, né, os órgãos a abrirem vagas para profissionais de saúde opinarem em relação a questões, por exemplo, de toxicologia, tá? Então, para o promotor, para o juiz decidir lá se ele vai liberar o uso de canabinoide, a importação, ou, sei lá, o plantio, né, doméstico. Tem muita gente que acaba pleiteando o plantio doméstico da cannabis por dificuldades de acesso, né, ao produto que está registrado. Então, o parecer do profissional, ele se torna importante. Então, mais um tipo de concurso aí que a toxicologia, ela se mostrou muito importante. Secretarias estaduais e também municipais, eu nem coloquei municipais aí, mas secretarias municipais de saúde também. Agora está aparecendo lá o conteúdo de toxicologia, tá? Então, presta atenção nesses novos editais aí, tanto municipais, se você pegar as prefeituras, as capitais que tiveram provas de concurso, né, na área da saúde aí. Esse ano você vai ver que a toxicologia estava lá. Estaduais nem se fala, né? Vários concursos estaduais das fundações, né? FunSaúde do Ceará, por exemplo, vários concursos tem lá a toxicologia. Fiscalização sanitária, a gente tem vigilância sanitária municipal, estadual e a gente tem a nossa agência reguladora nacional, que é a Anvisa, né? Normalmente, a toxicologia está lá, pelo menos no da Anvisa para especialista em regulação, que o salário é mais ou menos até, né? Inicial deve ser o quê? Uns 15, 16 mil, tá lá a toxicologia, beleza? Então, excelentes oportunidades na área de serviço público, né? Para te encorajar a estudar toxicologia. O que mais? Eu falei para você sobre a importância, né, de conhecer a toxicologia clínica na urgência e na emergência. Então, para os profissionais de saúde, né, médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, biomédicos, biólogos, a galera que trabalha em hospital, a toxicologia clínica é importante para o reconhecimento da síndrome tóxica daquele paciente de urgência e emergência. E na indústria farmacêutica, né, é aquela questão, desde a publicação da RDC 301 de 2019, que traz esse trecho aqui, por exemplo,
nós temos a obrigação, nós enquanto indústria farmacêutica, tá? Obrigação de realizar esse processo aqui, ó, a avaliação toxicológica, tá? Então, essa avaliação toxicológica é uma obrigação da indústria farmacêutica. E essa obrigação de fazer essa avaliação toxicológica, ela forçou a indústria farmacêutica a sair desesperado atrás de profissionais que simplesmente sabem toxicologia. Então, a gente tem, assim, muitas vagas disponíveis para profissionais que têm ou experiência ou formação, né, conhecimento em toxicologia, tá? Coloquei só um trechinho da norma só para demonstrar para você aí a obrigação que a indústria farmacêutica tem, tá? Outra coisa, a questão do diferencial profissional, né? O sair da casinha, né? Pensar fora da caixa. O diferencial profissional, é importante. E aqui, ó, a pontuação em concursos públicos. Vários concursos, inclusive o concurso que eu, né, o cargo público que eu atuo hoje, eu passei por uma prova objetiva, uma prova discursiva e uma prova de títulos. E assim, dá muito medo, viu? Você passa na objetiva, que é super difícil, sei lá, são 5.000 pessoas concorrendo a 12 vagas. Você passa na objetiva, aí tem a discursiva, outro filtro, né? E aí, depois que você passou na discursiva, ainda tem a prova de títulos e o medo de perder a vaga, porque de repente você não fez doutorado, você não fez mestrado. Para a prova de títulos, esse curso aqui, nosso, ele conta pontuação, tá? Por quê? Porque ele vem com certificado. Então, você vai ter aulas em vídeo, você vai ter um material escrito de apoio e você vai ter, no final, o certificado. Esse certificado, ele vai pontuar na prova de títulos para um concurso e ele também vai contar como carga horária extracurricular. Porque de repente você está assim, professora, você está falando muito da galera que já está formada, né? Você está falando dos profissionais, do hospital, do pessoal que está estudando para concurso, quer ser perito, eu ainda estou no 5º período da faculdade. Por que eu vou preocupar com isso? Porque vale hora extracurricular. No final lá do seu curso, antes de você formar, você vai precisar juntar todos os seus certificados. Tem um mínimo de horas lá que você tem que comprovar, tá? Então, esse curso, ele tem aí o certificado. Eu já tô falando essas informações no início, porque são perguntas, normalmente, que a gente acaba recebendo quando a gente faz, né, alguma conversa sobre o conteúdo. Mas por que mapeada, professora? Por que a toxicologia é mapeada? Qual é a vantagem de estudar, né, com o conteúdo todo mapeado? Eu vou mostrar para você as fontes que a gente utiliza para elaborar o conteúdo para você, tá? Só para você ter uma ideia. Se você quiser estudar sozinho, eu vou até te indicar as fontes. Mas, lembrando que estudar pelo livro, muitas vezes, é muito mais cansativo, é muito mais pesado, né? Você normalmente não consegue andar sozinho, né? A não ser que seja uma obrigação, que seja um trabalho que vale a nota, ou que você tem que entregar um relatório, ou fazer um concurso. Mas, normalmente, a gente busca formas mais fáceis, né, de assimilar o conteúdo. Mas, mesmo assim, eu vou mostrar e aproveito também para citar, né, as fontes que a gente utiliza no nosso material. Então, aqui, para a parte de fundamentos de toxicologia, que é uma espécie de alicerce, é a parte da teoria mesmo da toxicologia, a gente utiliza essa obra, né, que é do autor Seis Yoga, que é uma referência para a gente, uma referência nacional na toxicologia. Mas a toxicologia, ela é uma base, ela é um fundamento que sustenta alguns pilares, né? Esses pilares são resultados de análises, né, que são feitas em laboratório, que nos dão informações que vão ser úteis para a tomada de decisão. Então, quando eu pego a química, principalmente a química analítica, e aplico para investigação de substâncias, de drogas, de repente chega um paciente lá, overdose, você quer saber, ele fez uso de qual droga, né? Você vai precisar de um método químico para esclarecer qual é essa droga e qual é a quantidade dessa droga que ele ingeriu, né? Então, nós temos aí essa questão aí, né, da toxicologia analítica nos dando subsídios para tomada de decisões. Outra informação que a toxicologia analítica pode nos dar, o exame toxicológico, né, que é feito, por exemplo, exigido lá no Código de Trânsito Brasileiro. Os caminhoneiros, os motoristas, profissionais, eles têm que fazer o exame toxicológico para ver se eles não estão fazendo uso de anfetamínicos, né, para aumentar o tempo de alerta e fazer aquelas jornadas de trabalho extenuantes, né. Então, esses exames toxicológicos, eles são baseados em métodos
da toxicologia analítica. Então, um outro livro que a gente utiliza, uma outra obra que a gente utiliza como fonte aqui no nosso curso é exatamente a Montreal, tá? Que é uma obra que trata sobre as análises toxicológicas. Então, eu tenho fundamentos, eu tenho pilares e tudo isso é para quê? Tudo isso é para que eu tenha embasamento para olhar para um paciente e falar, ele precisa fazer uma lavagem gástrica, não, ele precisa de carvão ativo, não, ele precisa do antídoto tal. De repente o paciente vai lá e fala assim, eu faço ou não faço torniquete, né, com acidente ofídico, com acidente com serpente. Teve uma picada de escorpião, eu tenho que fazer o torniquete, não posso fazer, por que que não posso? Então, todas essas decisões práticas, elas são embasadas no fundamento e na toxicologia analítica. E essas decisões práticas, essa conduta frente ao paciente, né, por exemplo, é o que a gente chama de toxicologia clínica, tá? Então, a toxicologia clínica, ela vai tratar do diagnóstico mesmo, né, de intoxicações. E nós temos também uma outra área que é a toxicologia forense, né? A toxicologia forense, ela é uma área da toxicologia que trata sobre a aplicação, né, o uso da toxicologia para elucidação de crimes. Então, é a utilização da toxicologia literalmente para apoiar a justiça, a gente pode dizer assim, né? Apoiar aí as investigações dos crimes. Então, são essas as nossas fontes que a gente utiliza, mas de verdade, eu acredito firmemente que é muito mais fácil você estudar pelo material esquematizado, pelo material todo mapeado, do que você encarar os livros sozinho, tá? E eu vou te dar um exemplo disso. Primeira coisa, a diferença dessa forma de anotação. Isso aqui é a anotação que eu mesmo fiz, tá? Essa é a minha letra aí, minha letra feia mesmo. Então, qual é a vantagem de estudar em mapas? Imagina aquele conteúdo, você pegar 4 livros e resumir esse conteúdo. Normalmente, a nossa tendência é fazer um resumo parecido com isso daqui. No máximo, você vai usar um grifo vermelho aqui para separar os títulos, né, e tal, no máximo. Mas, normalmente, o que a gente chama de anotação linear, né, é essa anotação tradicional. A gente faz tudo em forma de texto e tal. Qual é o problema? Qual é a desvantagem de estudar com anotação linear? Primeiro, ela fica menos interessante. Você olha, você já tem preguiça de estudar, né? Você já olha e fala, que canseiro, isso deve ser negócio chato, parece que o negócio não tem vida. Segundo, não favorece a memorização. Por quê? Porque visualmente não está organizado, né? Então, tudo em forma de coluna. Então, você não consegue vislumbrar as separações dos conteúdos, né? Então, fica mais difícil, não favorece a memorização. E terceiro, você você gasta mais espaço para anotar o mesmo conteúdo. Então, às vezes, você gasta 2 páginas inteiras para você anotar uma coisa que em um mapa de meia página caberia, tá? Professor, como assim? Esse conteúdo aqui, que eu estou ilustrando, ele fala da excreção, biodistribuição, e aqui dá exemplos de farmacodinâmica, tá? Então, aqui é um conteúdo de farmacologia, conteúdo qualquer, que eu escaneei aqui só para dar exemplo para você. Esse conteúdo, ele foi mapeado por mim de forma manuscrita. Então, assim, não estou nem falando de um mapeamento que a gente faz, que é um mapeamento todo diagramado, né, ilustrado. Estou falando de um mapeamento mesmo manuscrito, só para você de cara bater o olho e ver a diferença que isso faz. Como isso favorece a assimilação e também a memorização. Então, olha só, anotação assim linear e anotação dinâmica. Então, olha essa anotação dinâmica. Aqui eu tenho o título, farmacocinética clínica, e aqui eu tenho, depuração, tempo de meia-vida, biodisponibilidade, volume de distribuição. Então, aqui eu tenho 4 braços, 4 conteúdos, e eles estão todos esquematizadinhos assim. Aí você fala, olha, de cara, estudar por mapa mental já me estimulou mais. Eu tenho mais vontade de revisar um conteúdo assim do que assim, né? Esse conteúdo aqui está mais morto, esse conteúdo aqui está mais vivo, está melhor organizado. Quando eu olho o todo, né, no lugar de olhar 4 parágrafos, virar a página e ver o 5º parágrafo, ou 3, né, virar a página e ver o 4º, eu olho uma página, eu olho os 4 assuntos, aquilo ali se organiza mais facilmente na minha mente. Então, mesmo que seja um conteúdo, um mapa manuscrito, ele tem vantagens em relação à anotação linear. Isso é dica de estudo para concurso, viu? Isso realmente é uma dica que vai aumentar muito o seu rendimento e o seu potencial de estudos. Agora, no nosso caso, né, no lugar de pegar
esse mapinha, né, dessa forma. Você pode ainda melhorar, né? Você pode utilizar, muitas vezes as pessoas utilizam aqueles post-its, né, aqui, ó, eu até coloquei uns aqui, ó, com as informações de destaques. Então, você põe o mapa e em cima você coloca algumas informações de destaques. Percebe como a cor, ela chama a atenção? Como a cor favorece a memorização? Com certeza, na hora de uma prova, o que tá ali no post-it, você vai lembrar. Você fala, aquele ali estava anotado no papelzinho amarelinho. Lá em cima, ou lá embaixo, ou lá no meio. Então, essa organização espacial e a utilização de cores favorece muito a memorização. Quando a gente pega um mapa e a gente organiza diagrama, né, faz ele diagramado, olha só, e colorido, né, a gente organiza muito melhor a situação. Então, falando em toxicologia e já entrando em um dos nossos mapas, a gente fala de um agente tóxico que é o praguicida, né, são os agrotóxicos que a gente vive falando. Esses praguicidas, a gente pode ter o inseticida, a gente pode ter o herbicida, pode ter o raticida e o fungicida. Todos esses são agentes tóxicos chamados de praguicidas. Alguns praguicidas, por exemplo, o carbamato, né? Ou vou dar um exemplo aqui do carbamato mesmo, né? Que é o chumbinho, que a gente acaba vendo, né? Muito falar de envenenamento com ele. Ele atua, né, inibindo de forma reversível uma enzima específica, acetil e abutilcolinesterase, tá? Então, nós temos um outro praguicida, que é o organofosforado, que age parecido, ele age também inibindo a acetil e abutilcolinesterase, mas de forma irreversível. Então, eu estou falando para você um mecanismo de ação de um herbicida. Aqui, ó, ele atua nessa farmacologia aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, essa colinesterase é a enzima que é inibida pelos carbamatos e pelos organofosforados, tá? Só para você ter ideia. Então, para você entender toda a farmacologia colinérgica, porque o agrotóxico, inibindo a enzima, ele aumenta a quantidade de acetilcolina. Se ele aumenta a quantidade de acetilcolina, ele vai disparar um efeito que a gente chama de síndrome simpatomimética, né? Parasimpatomimética. Então, vai aumentar aqui efeitos nicotínicos e efeitos muscarínicos. Então, aqui, ó, você percebe no mapa uma organização do conteúdo muito mais fácil para você compreender a farmacologia colinérgica. De um lado, você tem substâncias que são simpatomiméticos e no outro lado, fármacos que são anticolinérgicos, tá? Então, uma organização desse conteúdo. Não precisa preocupar com o conteúdo agora, tá? Só tô querendo te mostrar como o mapa facilita a visualização do conteúdo. Continuando aqui, a gente tem um mapa que até faz parte do nosso curso. Vou dar esse spoiler aqui na aula, tá? Então, um mapa dos principais agentes tóxicos presentes, né, no nosso ambiente. Então, nós temos aqui agentes tóxicos presentes na toxicologia ambiental, e dentro da toxicologia ambiental tem todos esses praguicidas que eu comentei com você, inseticida, raticida, herbicida, fungicida. E além desses agentes tóxicos, a gente vai ter também, na toxicologia ambiental, o estudo dos gases presentes na atmosfera e que são poluentes. Certo? Então, aqui de cara, nós vamos perceber uma organização do conteúdo. Eu não vou precisar fazer um texto sobre toxicologia ambiental. Não vou precisar. Por quê? Porque eu estou vendo que esse braço aqui, que eu estou destacando, ele vai elencar os principais agentes tóxicos presentes na toxicologia ambiental. Tá vendo aí? Quais são eles? Ó, dentro dos inseticidas, eu tenho os organofosforados, os carbamatos, os piretroides, os organoclorados, o DET, os neonicotinoides. Esse DET é até um repelente, a gente fala sobre ele no curso. Os raticidas, né? Quais são os tipos de raticidas que existem, considerados agentes tóxicos? Orgânicos e inorgânicos. Os herbicidas, o paraquat, que são os agrotóxicos, né? Paraquat, glifosato, clorofenoxiácidos.
Os metais, eu nem grifei os metais aqui, né? E são tão importantes. Os metais aqui, ó, dentro da toxicologia ambiental, nós temos aí o chumbo, o cádmio, o mercúrio. Os fungicidas, nós temos os dietilcarbamatos e os compostos de cobre. E uma lista de gases aí presentes na atmosfera. O que eu estou te mostrando? Eu estou te mostrando um mapa que resume praticamente todos os agentes tóxicos, pelo menos os principais, que a gente precisa saber em toxicologia. Então, em uma página, você bate o olho, você já sabe todos os agentes tóxicos que você vai estudar, e você sabe, inclusive, dentro de que área da toxicologia que ela está. Porque a toxicologia, ela se divide em algumas áreas. A gente tem toxicologia ambiental, toxicologia de medicamentos, toxicologia social, toxicologia ocupacional e toxicologia de alimentos. Para cada braço desse que eu falei, né, de alimentos, medicamentos, social, ambiental e ocupacional, a gente tem os agentes tóxicos presentes ali. Por exemplo, a galera que trabalha no laboratório, né, ou no laboratório de análises clínicas ou no laboratório químico mesmo, tá? Então, toxicologia, dentro da toxicologia ocupacional, olha a lista aí de solventes que a gente pode ter contato ao longo da nossa vida, né, e que pode nos trazer prejuízo. Essa lista, né, como benzeno, tolueno, estireno, xileno, etileno glicol e hexano, é uma lista presente, então, na toxicologia ocupacional. Por quê? Porque são agentes tóxicos presentes no ambiente de trabalho. E é justamente o monitoramento desses agentes tóxicos que é feito, né, naqueles exames periódicos. Às vezes a gente faz os exames periódicos, né, no nosso trabalho, a gente nem sabe por que a gente está coletando sangue, urina e etc. Muitas vezes é por isso. Você trabalha em um ambiente com contato com solventes, por exemplo, com ácidos, etc., e que geram em você um metabólito, uma substância dentro do seu organismo, que pode e deve ser medida, deve ser monitorada. Para quê? Para te deixar sempre exposto dentro de um limite. Ficar livre de exposição de agente tóxico, infelizmente, a gente não vai conseguir, nunca, porque o ar que a gente respira tem agente tóxico, tem lá o monóxido de carbono, né, tem o dióxido de enxofre, né, tem os óxidos de nitrogênio, que são todos poluentes da atmosfera. Então, se você respira, você está exposto a um agente tóxico. Agora, alguns agentes tóxicos são monitoráveis, né? Por exemplo, esses do ambiente ocupacional, tá? Se você trabalha em laboratório, indústria e faz exame periódico, né, anual, pode ter certeza que a substância, né, que está sendo monitorada no seu sangue, na sua urina, é uma substância que vai dar informações sobre esses agentes tóxicos aí. Eu coloquei só 3 braços da toxicologia, tá? Ocupacional, ambiental e a toxicologia social, mas eu vou te explicar por quê. A gente ainda tem a toxicologia de medicamentos e a de alimentos, mas calma que eu vou explicar por quê. Então, nós temos esses 2 braços, já falei da ambiental e da ocupacional, agora a gente fala desse aqui, que muita gente acha interessante e adora estudar, né? Que é a toxicologia social. A toxicologia social, ela vai se ocupar de estudar os agentes tóxicos que, uma vez sendo utilizados por um indivíduo, têm impacto na sociedade, no coletivo. Então, quando eu faço uma escolha na minha vida, escolho uma profissão e vou trabalhar no laboratório, estou exposto a um determinado solvente, esse solvente, ele vai fazer mal para mim. Eu tive essa escolha e ele vai fazer mal para mim. Ok, vou ser monitorado e beleza, estou ciente disso. Agora, qual é o problema do agente tóxico social? A pessoa que usa, ela não faz mal só para si mesma, ela faz mal para uma coletividade. Por isso que esses agentes tóxicos, eles estão presentes dentro desse braço da toxicologia, que é a toxicologia social, tá? Eu posso citar aqui alguns exemplos. Os agentes meta-hemoglobinizantes, né? Azul-dimetileno e anilina, é um exemplo. Outros exemplos, mais famosos, mais conhecidos, né? Que a gente estuda aqui no nosso curso. Os alucinógenos. A gente tem alucinógenos sintéticos e alucinógenos naturais. Os alucinógenos sintéticos, né, a gente tem o LSD, a gente tem o DOB, mefedrona, PCP, cetamina ou ketamina e GHB, exemplos, tá? Esses sintéticos podem ser, inclusive, utilizados como medicamentos, como é o caso aí da cetamina, que é um anestésico, mas também causa alucinação, e aí por isso muitas pessoas fazem uso abusivo. Nós temos aí também, entre os alucinógenos que a gente estuda, né, naturais, a ayahuasca e o peyote. O que acontece? Nós temos os cogumelos, que tem um caráter, né, que é uma origem natural de alucinógenos, é um cogumelo,
E nós temos a ayahuasca, que é uma bebida, né, uma mistura aí de um arbusto com uma raiz, que tem um efeito alucinógeno também. Então, nós estudamos o mecanismo, estudamos o efeito de todos esses alucinógenos. O que mais que a gente estuda? A cocaína, metilxantina, cafeína, anfetaminas, que são agentes estimulantes. Então, aqui a gente está falando de agentes tóxicos estimulantes do sistema nervoso central. Estudamos também. E estudamos os opiáceos, né? Heroína, morfina, codeína, tá tudo aí dentro. Só que codeína e morfina são medicamentos, então não tá listado aí, né, na toxicologia social. E também os canabinoides, né, que são os perturbadores. O que eu quero mostrar para você não é nem o conteúdo aqui, não. Eu quero mostrar como a organização do conteúdo em mapa, ela facilita a compreensão, tá? Olha outro exemplo aqui. O que esse mapa está querendo te mostrar? Ele grita aqui no meio da página, ó, fórmula estrutural das principais drogas proscritas. Ou seja, qual é a fórmula estrutural das principais drogas proibidas? Fórmula estrutural do THC, que é o princípio ativo da maconha, tá aqui desenhada. Fórmula estrutural da heroína, tá aqui desenhada. Fórmula estrutural do LSD está aqui desenhado, fórmula estrutural da cocaína está aqui desenhado, e eu ainda coloquei, sobrou espaço para colocar observações. Então, ainda coloquei aqui, por exemplo, a parte de metabolização dessas moléculas, né? E marquei de amarelo, perceba aí, ó, as substâncias que podem ser medidas em amostras biológicas, né? Ou sangue, ou urina, ou líquor, ou mecônio, fio de cabelo, né? Todas essas substâncias marcadas em amarelo são substâncias que, uma vez encontradas na matriz biológica, elas vão contar a história da pessoa. Então, a pessoa morreu lá, teve uma overdose de cocaína. Como eu vou saber se a pessoa usou cocaína com álcool? Por exemplo, essa associação, cocaína e álcool. Tem como saber? Tem. Se, na análise toxicológica, for encontrado o coquetileno, esse cidadão aqui, ó, coquetileno, é sinal que houve a associação de cocaína com o álcool, tá? Como que eu vou saber se a pessoa fez uso da cocaína fumada ou cheirada? Tem como saber, professora? Através da análise? Tem como saber, né? Então, se eu encontrar esse éster de metil anidroequigonina, né, significa que a pessoa consumiu a cocaína na forma de crack. Como assim? Que coisa maluca, nunca imaginei, meu Deus, é isso mesmo? Porque normalmente a pessoa que cheira a cocaína, quando você tira a amostra, né, do sangue, da urina, você vai identificar uma substância chamada éster de metilequigonina, só. Ela é um marcador de que a pessoa usou cocaína. Agora, se a gente encontrar o éster de metil anidroequigonina, anidro significa perdeu uma molécula de água. Então, ele perde uma molécula de água no momento da queima. Significa que aquela cocaína ela foi fumada. Então, a água que tinha presente na molécula sai. E aí, por isso, ela fica na forma anidra. Então, éster de metil anidroequigonina, tá? Então, nós temos aí essa informação aí no mapa. Então, só para você ter ideia de como o mapa, ele te dá muitas informações. Eu poderia ficar aqui, sério, 1 hora falando só sobre esse mapa. Por quê? Esse mapa, ele fala da biotransformação toxicocinética, né? Da biotransformação das principais drogas proibidas. Então, qual é a transformação bioquímica que a maconha sofre quando ela entra no nosso organismo, né? Qual é a transformação bioquímica que o LSD sofre, que a cocaína sofre, que a heroína sofre? Então, tá tudo isso aqui. Então, com o mapa, eu consigo abordar muito conteúdo e de uma forma dinâmica, de uma forma que estimula tanto a assimilação como também a memorização. Então, o estudo fica mais leve, fica mais dinâmico, fica mais prazeroso, né? E não que não vai ser cansativo, vai cansar, né? Porque tudo que é bom, né, tem um preço. Se você quer saber, se você quiser ter o conteúdo, vai cansar, claro que sim. Mas vai ser prazeroso, né? É igual atividade física, cansa, mas é prazeroso. E te dá várias vantagens aí em relação a quem não pratica. Então, aqui, ó, mais um mapa que você vai encontrar aí no nosso curso. Esse mapa aqui é um mapa, na verdade não é um mapa, esse aqui é um esquema, né? Então, é só para demonstrar que, além de mapas, a gente também trabalha com esquemas. Então, por exemplo, a etapa de absorção na toxicocinética, a gente estuda através desse esquema. Então, a gente fala as formas de absorção, principalmente via dérmica, via oral e via respiratória, né? Para agentes tóxicos.
Eu trago mnemônicos nesse curso, então, ó, o D, o O e o R, né, criam a palavra dor. Então, a gente já traz alguns macetes, alguns bizus, alguns mnemônicos dentro desses esquemas, né, para facilitar a sua compreensão, tá? Então, você olhando esse esquema, não só mapas, né? Às vezes, toxicologia mapeada vai remeter só a mapas, não, né? A gente traz esquemas, né, para facilitar, para tornar mais dinâmico o seu conteúdo. A gente também traz tabelas, porque as tabelas são uma ferramenta poderosa também de estudo. Então, alguns conteúdos, eles sendo organizados em tabelas, eles eles facilitam mais tanto a assimilação como a memorização. Então, por exemplo, aqui, ó, a lista dos gases tóxicos presentes no meio ambiente. Qual é o mecanismo de ação deles? Qual é uma outra observação? A origem, tempo de meia-vida, né, essas coisas que caem normalmente em prova. Tá tudo aqui. Para você ter uma ideia, nessa tabelinha aqui, a gente tem exatamente nesse quadradinho aqui, ó, nesse quadradinho, só nesse quadradinho aqui, a gente tem a resposta da prova discursiva para perito criminal da PFOS, né? Polícia do Ceará, tá? Então, o esquema, ele te ajuda a memorizar e a condensar o assunto de forma que você consegue passar várias vezes por ele. Isso vai facilitar a fixação do conhecimento. Sabe por quê? Porque às vezes você estuda, mas você não tem segurança. Você acha assim, nossa, parece que o conhecimento ele não tá fixo, né, na cabeça. Então, exatamente isso. A ideia é condensar, esquematizar, utilizar cores, organização do conteúdo de forma a facilitar, tá? Então, aqui a gente tem a lista dos gases, o mecanismo de ação, como que eles agem no organismo para trazer prejuízo e uma ou outra observação, tá? Então, já mostrei para você mapas, mostrei para você esquemas e mostrei para você também tabelas, tá? Então, nós trabalhamos o conteúdo, né, com várias formas, de várias formas diferentes, utilizando vários métodos diferentes, mas com o principal objetivo de facilitar a sua assimilação e a sua memorização, tá? E a gente mapeou o quê? Né? Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é mapear tanto os fundamentos de toxicologia, como alguns aspectos de toxicologia clínica, principalmente atendimento pré-hospitalar e atendimento hospitalar, principalmente atendimento hospitalar, ou seja, o que fazer dentro de uma emergência, chegando um paciente intoxicado. Como que eu vou reconhecer uma síndrome tóxica? Eu vou fazer lavagem gástrica? Sempre? Ou tem um momento, uma situação em que não é para fazer lavagem gástrica que piora? Eu posso induzir vômito? É ruim? Não é? Induzir vômito de uma pessoa que acabou de sofrer intoxicação? Eu vou usar carvão ativo? Né? Então, são perguntas que a gente vai fazer. Eu vou fazer hemodiálise? Né? Como que eu vou fazer para acelerar a eliminação desse agente tóxico? Então, esse atendimento dentro do hospital, esse atendimento hospitalar do paciente intoxicado, a gente trata na toxicologia clínica e a gente trouxe aqui também para você. E também a parte analítica, né? A análise das substâncias. E para que eu preciso saber, professora, sobre essa análise das substâncias? Tem até um S sobrando aqui, trocado aqui de lugar, né? Substâncias. Eu corrigi aqui para você não ficar bravo. Então, por que eu preciso saber, professora, sobre essas substâncias aí? Porque essas substâncias, né, esses agentes tóxicos, agora sim tá certinho, esses agentes tóxicos, eles nos dão informações. Como eu falei para você, se tiver coquetileno no sangue de uma pessoa ou na urina de uma pessoa, significa que ela associou cocaína com álcool. E é indiscutível isso. Não adianta ela falar, porque às vezes a pessoa fala, tem cocaína no fio de cabelo, né? Porque eu fui numa festa, às vezes a pessoa tava fumando crack e impregnou no meu cabelo. Não é bem assim, não. Então, a gente vai estudar e a gente vai entender que com um fio de cabelo segmentado, cortando de centímetro em centímetro, a gente tem condições de fazer um perfil de uso de drogas. Então, dentro de uma janela de 6 meses, por exemplo, aquela pessoa usou cocaína ou qualquer droga, né? Usou ou não usou? Usou, diminuiu, aumentou, parou, 2 meses, voltou. Então, a gente consegue fazer dentro de uma janela de 6 meses todo o histórico de uso de drogas dessa pessoa. Então, a gente vai aprender isso através da toxicologia analítica. Tudo isso auxilia o profissional de saúde na avaliação do paciente, auxilia o perito criminal na elucidação de crimes, né? E
com certeza auxilia também o profissional em qualquer área de atuação, na indústria, em laboratório, né? Num diferencial, né? Então agora, eu vou fazer uma entrevista numa indústria. Por que que eu mereço a vaga e não o meu concorrente? Porque eu tenho conhecimento em toxicologia. Então eu sei, por exemplo, os métodos que são utilizados para realizar uma análise toxicológica. Olha que resposta maravilhosa numa entrevista, né? Então com certeza vai ser um diferencial. Bom, então a ideia é essa, o conteúdo que a gente trabalha é esse. E aqui a gente faz a brincadeira, porque o que acontece? A gente tem várias celebridades, né? Não só essas que eu coloquei, mas que morreram, né, no contexto de intoxicação e, né, no nosso curso, justamente para facilitar e para utilizar esse artifício visual que ajuda tanto a memorização, a gente começa a associar e a avaliar situações dessas celebridades aplicando ao nosso conteúdo, porque assim a gente entende que fica muito mais fácil, muito mais prazeroso e você nunca mais esquece. E o nosso grande objetivo é esse, nunca mais esquecer. Então aqui, por exemplo, né, é um desafio que eu gosto de lançar, né, exatamente esse slide com 4 celebridades que morreram de forma, né, precoce e morreram por problemas, morreram de repente. E aí eu pergunto, né, qual é a causa da morte? Então, você sabe, primeiro, quem são essas 4 celebridades? Né? Então, quem é essa celebridade aqui? Responde aí pra mim. Acertou. Tenho certeza que você acertou. Quem é esse daqui? Esse daqui é quase que obrigatório acertar também, né? Quem é essa cantora aqui? E essa cantora aqui? Então, são 4 celebridades que perderam a vida e que, esse momento, ganharam a grande mídia, a mídia mundial, né? Quando a gente fala da Amy Winehouse e do Michael Jackson. Chorão e Cássia Eller ganharam aí, né, uma mídia nacional e talvez até em vários países do mundo, enfim, tá? Porque são também personalidades muito importantes. Então, a minha pergunta nesse slide é o seguinte: você sabe a causa da morte de cada um desses? Né? Seria interessante estudar esse contexto, porque eu poderia usar um paciente qualquer, dar um nome fictício, mas quando a gente chama, né, a atenção com o nome que a gente conhece, com a história que a gente viveu, o conteúdo fica mais fácil de ser assimilado. Então, a primeira pergunta nesse slide é essa, é um desafio para você, tá? Você sabe a causa da morte de todos esses? E a segunda pergunta: todos esses morreram por intoxicação? Foi intoxicação? Foi intoxicação? Foi intoxicação? Foi intoxicação? Eu não vou responder não, mas um desses aqui não foi intoxicação. Apesar que se falou muito que foi, não foi intoxicação, tá? A gente vai aprender a avaliar isso daí, beleza? A ideia é que a gente estude de forma gostosa, mas de forma robusta. Que o conhecimento realmente ele seja presente, de uma forma que você não esqueça mais, que você acerte para sua prova. Dentro de uma carga horária excelente, que vai ser comprovada através de certificado, tá bom? Essas celebridades que eu coloquei no slide, elas abordam, né, na discussão, na aula que a gente discute o caso delas, eu vou abordar toxicologia social, eu vou abordar cocaína, eu vou abordar álcool, tá? Eu vou abordar toxicologia de medicamentos, eu vou abordar vários assuntos. Por que eu, naquele mapinha, por que eu não coloquei toxicologia de alimentos e de medicamentos, que seriam os 2 braços que estão faltando ali, né, da toxicologia? A gente tem toxicologia ocupacional, ambiental, social, de alimentos e de medicamentos. Eu não coloquei de alimentos e de medicamentos. Por quê? Porque a toxicologia de alimentos, ela está muito baseada nas micotoxinas presentes nos alimentos ou nos agrotóxicos. E os agrotóxicos, eles já estão envolvidos ali na toxicologia ambiental. Então, eu compilei tudo ali na toxicologia ambiental. E por que eu não coloquei toxicologia de medicamentos? Porque a toxicologia de medicamentos, muitas vezes, ela é estudada junto com a toxicologia social. Porque eu tenho um medicamento que é considerado uma droga social. Por exemplo, tramadol, morfina. São medicamentos que são utilizados de forma abusiva, porque as pessoas querem o prazer oferecido pelo medicamento e não o fim terapêutico. Então, a toxicologia de medicamentos estuda o medicamento, mas fora de um contexto terapêutico. Então, ele entra como um agente tóxico, tá? Beleza? O que mais que eu tenho a falar, né? Já finalizando aqui nossa aula.
Já falamos bastante sobre o curso, falamos sobre o conteúdo da toxicologia, como se organiza a toxicologia, as áreas da toxicologia, citei vários agentes tóxicos, né? Falei aqui sobre questões relacionadas à aplicação prática, né, do conteúdo que nós vamos estudar. E agora eu vou falar sobre o curso, né, para finalizar aqui a nossa conversa. O nosso curso é um curso online, né, totalmente online, com uma carga horária dividida, vou mostrar aqui para você, dividida em 4 módulos, tá? 4 módulos. A gente tinha organizado em 3, mas a gente colocou um módulo a mais, né? Pensando aí na questão da prática para concursos públicos. Então, o primeiro módulo, ele trata dos fundamentos de toxicologia. Nesses fundamentos de toxicologia, você vai estudar conceitos gerais de toxicologia, você vai estudar toda essa subdivisão de toxicologia que eu coloquei para você no mapa, né? Ambiental, ocupacional, social, de alimentos e de medicamentos. Você vai estudar os agentes tóxicos presentes nos praguicidas, nos metais pesados, material particulado e contaminantes do ar. Animais peçonhentos. Então, você vai aprender até a reconhecer uma cobra quando ela é venenosa ou não, tá? Qual é o escorpião mais perigoso? É o amarelo? É o marrom? Tá? Qual é a composição dessa peçonha ou desse veneno de escorpião, de cobra? O que ele faz? Por que é tão importante? Por que é tão grave um acidente ofídico? Plantas ornamentais, então plantas que são utilizadas para ornar, para embelezar e que também têm efeito tóxico, efeitos gastrointestinais, efeitos cutâneos, efeitos até a nível do sistema nervoso central, algumas até a nível de sistema cardiovascular, viu? Os gases tóxicos presentes na atmosfera, então a gente fala de asfixias, a questão de incêndios, né, que acontecem, a gente acaba lembrando, né, do acidente da Boate Kiss, acidente lá dos meninos do Flamengo, enfim, a gente fala muito sobre questões de atualidades misturadas com conteúdo, porque as bancas de concurso muitas vezes acabam cobrando isso em discursiva. Agentes metahemoglobinizantes, que também são agentes sociais, o etanol, o tabaco e exemplo, né, de algumas drogas sociais que nós trabalhamos, cocaína, heroína, êxtase, maconha, LSD, os benzodiazepínicos, barbitúricos, que apesar de ser medicamentos, muitas vezes são utilizados para fins criminosos, ou para tentativa de suicídio, ou, Boa Noite Cinderela lá, né, o flunitrazepam, para estupro, roubo, beleza? Então a gente vai falar nesse contexto. Outras drogas de relevância toxicológica, a gente fala sobre doping físico, quais são as substâncias utilizadas para doping, né, o que elas fazem no organismo, qual é a finalidade de uso, por que as pessoas fazem esse uso. Falamos sobre a teoria da dependência, por que a pessoa começa a usar droga? Né? Essa é uma pergunta que a gente às vezes pergunta, existe uma teoria que embasa isso. E por que sabendo do mal que a droga faz, a pessoa não abandona o vício? Né? Por que ela não pede ajuda, pede socorro, pelo contrário, ela nega socorro? Então, existe uma teoria do reforço positivo e do reforço negativo, tá? Que sustenta essa dependência. Isso a gente vai ver no módulo 1. No módulo 2, a gente já vai ver a parte clínica, que é aspecto clínico da toxicologia, abordagem pré-hospitalar ao paciente intoxicado e abordagem hospitalar ao paciente intoxicado. Então, você vai aprender a reconhecer a síndrome tóxica, você vai aprender procedimentos de descontaminação externa, procedimentos de descontaminação interna e procedimentos de eliminação do agente tóxico. Então, é uma aplicação bastante prática, principalmente para os profissionais de saúde. Aqui nós temos a toxicologia analítica, que é aquela parte da toxicologia que vai falar, esse método, ele funciona assim, eu preparo a amostra desse jeito, eu escolho essa amostra por isso, e ele vai me dar esse resultado. Esse resultado vai nortear a investigação, vai nortear tratamentos, tá? Dentro do hospital. Então, a toxicologia analítica tem uma importante, um valor, né? Uma relevância mesmo dentro desse estudo de toxicologia. Inclusive, para ter ideia, a escolha de amostra biológica, ela é decisiva na resposta que você vai ter. Então, por exemplo, quando eu escolho fazer análise do sangue, tenta pensar aí. Pensa, você sabe. Exatamente. Quando eu quero fazer a seguinte pergunta, essa pessoa está em uso da droga? Ela está sob efeito da droga? Eu quero essa resposta. Então, eu pego do sangue. Ainda está circulando, ainda está fazendo efeito.
Agora, por que eu pego a urina? Por que eu usaria como amostra biológica a urina? Pensa. Você vai acertar. Já acertou a primeira, vai acertar a segunda. Tem isso aí. Sabe sim. Exatamente. É para saber se ela fez o uso recente da droga. Não tá mais sob efeito, mas de repente ela fez o uso ontem, antes de ontem ou há uma semana atrás. Acontece muito em investigações, de repente, a pessoa ultrapassou o sinal vermelho, né, a 130 km por hora. Vai lá e coleta uma amostra para ver se ele estava alcoolizado. Não adianta mais pegar ali do bafômetro, não adianta pegar do sangue. A pessoa já está eliminando. Então, eu uso a urina quando eu quero saber se a pessoa fez uso recente. Não está mais sob efeito, mas também não tem muito tempo que fez o uso. Aí você consegue calcular que aquela pessoa, no momento do acidente, estava sob efeito do álcool, por exemplo. E quando que eu uso fio de cabelo? Até já dei uma dica, né? No começo da aula. Muito bem. Quando a gente quer traçar um perfil, a gente quer saber se a pessoa fez um uso crônico há muito tempo da droga. Então, para a droga estar no fio de cabelo, é porque ela já foi absorvida, já foi distribuída no organismo, já está ali, armazenada no fio de cabelo, no pelo, tá? Então, a escolha da amostra biológica depende da finalidade. Qual é a pergunta que eu tenho? Qual é a resposta que eu estou buscando? Né? E é isso que a gente estuda na toxicologia analítica. É uma delícia, pode acreditar em mim. É uma delícia. É um conteúdo muito gostoso mesmo de estudar. É apaixonante. E no módulo 4, para a galera focada em concursos, a gente faz um trabalho minucioso de comentário de questões. Tanto questões objetivas, como questões discursivas dos concursos de perito criminal que caíram em toxicologia. Eu não estou falando de questão antiga, não. Estou falando de questão recente. Claro que eu vou comentar PCDF e PF. Né? PCDF e PF são os principais concursos para perito criminal. Então, claro que eu vou comentar. Mesmo os concursos tendo acontecido em 2016 e 2018, vale super a pena comentar. Agora, além desses, eu vou comentar questões do ITEP Rio Grande do Norte, que foi prova que aconteceu em 2021, super recente. Vou comentar a questão objetiva e discursiva, viu? Vou comentar também questões de toxicologia da PFOSSE, que aconteceu também em 2021, recente demais. Vou comentar objetiva e discursiva, e olha que a discursiva deu o que falar, tá? Então, esse módulo 4 tá cheio de informação importante para quem está focado nisso daqui, ó, tá? Concurso público. Então, esse conteúdo que nós vamos trabalhar, ele vai ser útil para você que sonha em ser perito criminal federal e também perito criminal estadual. Nós temos edital aberto atualmente e edital que está na iminência de abrir para perito criminal estadual e que cai toxicologia, tá? Especialista da Anvisa, concurso que deve sair aí em 2022, tá? Salário inicial perto aí de R$15.000. Cai toxicologia também, e não é pouco não, viu? E um dos temas queridinhos da Anvisa nos últimos 10 anos está sendo justamente toxicologia, então eu até arriscaria, né, uma discursiva aí na área de toxicologia, nem que seja na área de regulação em toxicologia. Marinha, as Forças Armadas, né, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, às vezes tem ano que coloca, mas via de regra cai no concurso também. E concurso de procuradoria, por exemplo, aqui da PGDF, para farmacêutico, tá? Como analista jurídico na especialidade farmacêutico, caía toxicologia, tanto é que caía que caiu até na discursiva. E com certeza vai ser o diferencial para se colocar ali dentro das vagas. Uma coisa é ficar no quase, outra coisa é assumir e exercer o cargo e receber a remuneração, né? Beleza? Gostou da ideia? Show de bola, né? Realmente, show de bola. Agora, professora, quanto é que é esse negócio? Quanto é que é esse curso? Não pensa no investimento. Primeira coisa, isso é investimento na sua carreira. Conhecimento é uma coisa que não é um lanche que você vai comer, né, e que amanhã acabou, né? Não é um bem que você vai usar, que vai gastar, que vai acabar. Pelo contrário, ele só vai somar. Ele vai te transformar em um outro profissional. E o investimento para adquirir o nosso curso, isso aqui, ó, esse valor aqui é só, realmente, de verdade, é só para os primeiros 100 matriculados. Os primeiros 100 matriculados poderão adquirir o nosso curso investindo
12 vezes de R$ 29,90 no cartão de crédito ou R$ 360,90 à vista no boleto ou no cartão. Você vai dividir isso em um ano. R$ 29,90. Tem hora que não é nem um lanche, tá? E isso daí pode ser um divisor de águas na sua vida. A educação, ela transforma. Tanto é que transformou a minha vida. Transformou mesmo. Bom, com esse investimento, você vai adquirir 60 horas de videoaula comigo, trabalhando com você toxicologia. Você vai ter um material complementar em PDFs. Você vai ter o certificado de 60 horas incluso. Você vai ter suporte de tira dúvidas dentro da plataforma. E você vai ter um acesso imediato ao curso. Você já começa, tá curioso para saber sobre agente tóxico? Tá curioso para saber sobre o que essas coisas fazem no nosso organismo? Você já tem acesso imediato ao curso, tá? E o tempo de acesso? 1 ano. Dá tempo de ir e voltar nesse curso, viu? Dá tempo de assistir de novo para não esquecer, beleza? Eu tô dando uma dica para você. Esse valor não é o valor real do curso, é realmente só para os primeiros 100 matriculados. Como é que eu faço para me matricular, professora? Eu estou interessado, mas como é que eu faço para me matricular? Você vai fazer uma pré-inscrição e depois dessa pré-inscrição você vai confirmar a sua matrícula. Estando dentro dos 100 primeiros matriculados, você ganha esse desconto. Eu estou afirmando para você que depois desse valor, depois desse limite de vagas, aí o valor vai ser recalculado, beleza? Olha, eu espero sinceramente que você tenha gostado da proposta, que você tenha animado, principalmente em relação ao conteúdo. Eu sou uma apaixonada por toxicologia, eu sou apaixonada por estudar, né? Mas tem umas disciplinazinhas que ganham o coração da gente. Eu sou apaixonada por toxicologia, tá? A toxicologia, ela é muito interessante. É como se você estivesse estudando mesmo uma série. Você começa a estudar um agente tóxico, você já fica interessado no outro, você quer dividir esse conhecimento, você quer contar sobre ele, né, para as pessoas que você conhece. Então, assim, é realmente uma coisa, um conteúdo, né, que agrega muito pra gente. Então, eu vou fazer esse convite para você e se for, né, se você for um desses alunos, a gente vai se encontrar dentro das aulas. Eu espero você. Até mais. Tchau, tchau.